Há 15 anos surgiu em Vitória da Conquista, Bahia, o Instituto Multidisciplinar de Saúde da Universidade Federal da Bahia, visando a formação de profissionais aptos à atuação nos diversos campos desta área. Foram momentos de muitos desafios, sobretudo se considerar as condições e circunstâncias diversas do campus no período inicial. É nesse contexto, em 2010, que foi implantado o curso de psicologia no IMS. 10 anos depois, em 2020, o cenário pandêmico da Covid-19, que impactou as relações interpessoais e tantas outras, impossibilitou comemorações presenciais, mas uma data tão importante não poderia passar em branco, considerando a importância dos capítulos escritos ao longo da história deste curso. Inicialmente, antes da chegada da professora Edilene, já houve a discussão aqui no campus de um novo curso que seria implantado, porque inicialmente seríamos os cursos de saúde, farmácia, enfermagem e nutrição, depois tivemos o curso de ciências biológicas e biotecnologia e ainda faltava um curso, que no projeto inicial seria um curso de BI de ciências, em saúde coletiva, mas que isso acabou não acontecendo. Então, em várias reuniões de congregação, foram discutidas as possibilidades de curso que seriam viáveis aqui para o campus. Claro, teria que ser um curso que tivesse preferencialmente interface com a área da saúde. Outros cursos cotados da área da saúde, eles infelizmente tinham alto custo, uma demanda de mais laboratórios, mais serviços, e aí acabou não sendo viável do ponto de vista econômico. Depois de muitas discussões, se aprovou que seria o curso de psicologia. Houve a formação de uma comissão que trabalhou nessa ideia, no primeiro projeto pedagógico, e claro, como não havia psicólogos aqui, professores efetivos do curso de psicologia, que nem existia, não existia psicólogos, se trabalhou muito com pessoas que tinham afinidade pelo curso. Inicialmente tínhamos a professora Iane, que embora não fosse psicóloga, ela era da área de administração, mas ela trabalhava muito com a parte de relações humanas e ela ajudou nessa discussão inicial. E na ocasião eu fui convidada para começar a conduzir esse processo de implantação. E quando eu penso nisso, eu lembro algumas coisas interessantes que aconteceram na época. Por exemplo, nós não tínhamos nenhum psicólogo de graduação. Mas tínhamos pessoas interessadas. Na época, inclusive, a gente tinha um técnico que ele era estudante de psicologia. Então, ele compôs parte da equipe. Eu lembro também que nós pedimos uma assessoria para o pessoal de psicologia lá da UFBA de Salvador e eles gentilmente vieram. Tivemos várias reuniões com essas pessoas, especificamente com uma professora, que nos ajudou muito a sanar algumas dúvidas que nós tínhamos para a implantação. E, assim, um grande ganho nós tivemos quando a professora Edilene Maioli veio para o campus, e aí ela assumiu a coordenação. Depois, com a chegada da professora Edilene, foi incorporada a comissão e se começou a avançar, então, na construção do projeto político-pedagógico. O currículo que nós íamos implantar, pela pressa com que nós precisávamos fazer isso, nós tínhamos prazos apertados, o currículo, então, era o mesmo do curso de psicologia de Salvador. E lá o curso estava alocado na área de ciências humanas. Já em Vitória da Conquista, o curso seria implantado no Instituto de Saúde. Então, era necessário que ocorressem algumas adaptações, para que não ficasse tão díspare da nossa realidade, que era bem diferente da realidade do curso de psicologia em Salvador. Embora a gente tenha essa interface com a área da saúde, é um curso que é da área de humanas. E a gente também não tinha ainda, os outros professores das outras áreas não tinham tanto conhecimento, de toda a dinâmica que envolve um curso de psicologia. Alguns até tinham, por exemplo, a questão que é necessário um serviço, para que possa atender pacientes externos e que principalmente, não havia professores da área específica, ou seja, o curso começou sem professores efetivos
que eram psicólogos, né? Eu acho que essa foi a grande, né, dificuldade na implantação, principalmente de quem estava à frente do colegiado, né, que foi a professora Edilene, porque ela era pedagoga, né, com muita domínio, né, muito estudo, muito conhecimento na área de currículo, mas realmente faltava essa parte do conhecimento específico da área. Eu saí da UFBA Vitória da Conquista no final de 2009. Mas quando eu saí, nós já tínhamos conseguido realizar um concurso para professor substituto, porque nós não tínhamos vagas para efetivos na época. Então, o curso de psicologia começou com professores psicólogos que eram professores substitutos e alguns professores efetivos que faziam parte do curso, mas que não eram psicólogos de graduação. Eu entrei no curso como substituto para lecionar para a primeira turma que estava ingressando. Então eu era calouro junto com os calouros. E era uma situação bastante atípica, porque a gente tinha somente professores substitutos naquele momento do curso. Quando eu digo somente professores substitutos, é assim, a gente tinha professores que já estavam no IMS, mas não eram professores psicólogos, né? Os primeiros psicólogos a lecionar fomos eu, Lélia, que é uma professora de São Paulo, e Daniel Drummond, que hoje é professor na UESB. Nós três ingressamos como substitutos para poder lecionar para essa primeira turma de psicologia do IMS. E a gente ficou aí o primeiro ano todo lecionando para essa turma, só nós três. Em 2009 eu fiz o vestibular, em 2010 foi o ingresso no curso. A primeira semana de aula, nós fomos recepcionados ao mundo adulto e nos pediram que foram muito sinceros com nós, com todos os alunos no início, na verdade, de que esse era um curso que ainda estava caminhando, ainda estava muito incipiente, que a gente não tinha ainda muita estrutura e que as pessoas ainda estavam se organizando. Então, a primeira semana eu não sei se foi muito mais para receber os alunos ou se foi uma tentativa, na verdade, de ensaiar o que ainda viria. Foi uma semana de integração em que nós fomos apresentados aos nossos 3 professores psicólogos, os únicos 3 professores da casa que eram psicólogos, que eram substitutos também. Foi nos explicado que nós seríamos as cobaias daquela instituição e que éramos um curso muito novo, dentro de um campus também que era muito novo. Para vocês terem noção, aquele velho ditado de quando eu cheguei tudo aqui era mato, era mais ou menos o que acontecia no IMS, para mim, né? E não era só mato, na verdade, era barro, porque quando a gente chegou, aquele calçamento que existe ali na frente, de tijolinhos no chão, né, de concreto, não existia, era barro mesmo. Para vocês terem noção, quando eu fiz a seleção para entrar como substituto, o prédio de sala de aulas ainda não tinha sido inaugurado. Eu fiz a seleção no prédio de laboratórios. Quando a primeira turma de psicologia ingressou, o prédio foi inaugurado e as aulas já começaram lá. O prédio ainda estava um pouco inacabado, na verdade, né? Eu acho que no final eles deram uma corridinha para poder dar tempo de começar no ano novo. Isso gerou alguns outros problemas, como durante uma prova de motivação e emoção, uma vez tivemos que voltar para casa porque faltou energia no prédio inteiro, porque estava todo mundo ligando as luzes e utilizando equipamentos elétricos no prédio e a rede elétrica não deu conta. Os livros também, aconteceu uma coisa interessante, como o curso de psicologia começou a ser pensado antes mesmo do concurso dos substitutos, nós não tínhamos livros que foram escolhidos pelos professores que iam dar as disciplinas. Então, o que aconteceu é que, às vezes, a gente tinha alguns textos e não tinham nos 3, 4 livros que a gente tinha na universidade quando começou o curso de psicologia. Então, como é que a gente conseguia os textos? Os professores, eles cediam pra gente as xerox e, em alguns outros momentos, a gente conversava com outros estudantes de psicologia, outras pessoas conhecidas na cidade, a gente conseguia os textos e todo mundo juntava para poder tirar xerox. Mal tinha livros na biblioteca, né? A gente foi comprar os livros. A gente não tinha infraestrutura, por exemplo, de serviço de psicologia. O serviço de psicologia foi ser alugado quando a primeira turma ia iniciar os estágios. A gente não tinha laboratório. Então, essas coisas todas não existiam. Nesse momento ainda não existia o prédio dos não existia, pelo menos não era tão grande o prédio dos laboratórios. A gente ainda não tinha
A cantina ainda não tinha inaugurado na primeira semana de aula, a gente não tinha aquele prédio da administração, a gente não tinha RU, e o ônibus ele só parava no SEMAI. Então, essa foi uma luta que alguns dos estudantes de todo o MS, na verdade, para que a gente tivesse aqueles poucos ônibus de algumas linhas que param ali em frente e que deixam vocês de uma maneira mais confortável na universidade. O primeiro colegiado de psicologia não tinha nem psicólogo que pudesse compor, né, o quadro do colegiado, porque tínhamos só professores efetivos e que pelo regimento da UFBA não pode participar do colegiado. Então, nesse sentido, a professora Edilene foi muito, né, guerreira de construir um colegiado, de se preocupar com a implantação, com todas as dificuldades de não ter professor, de fazer o planejamento, né, de ir atrás dos recursos para que o curso acontecesse. E claro, né, contando com a colaboração dos professores que foram chegando. Outra coisa também que eu acho que foi um pouco difícil naquele momento eram as oportunidades que a gente tinha de poder fazer iniciação científica ou participar de projetos na universidade. Os únicos que tinham no nosso primeiro ano eram os PETs, que na verdade eram feitos por professores de outros cursos. A gente não tinha professor efetivo ainda que pudesse abrir essa inscrição. Então, foi um pouco demorado, na verdade, para a gente conseguir chegar nesse ponto. O primeiro projeto mesmo de extensão que foi aberto foi pela professora Patrícia, que foi o Neurônia, e que eu tenho muito orgulho de ter feito parte também. Com o passar do tempo, outros desafios foram surgindo no âmbito da formação, pois se tornou necessário um serviço de psicologia que possibilitasse a realização de diversas atividades acadêmicas e a prestação de serviço à comunidade. Além disso, no mesmo período, outros docentes ingressaram no curso, somando potencialidades e abrindo novos horizontes no processo formativo dos alunos. O serviço de psicologia foi um pouco a razão pela qual foi feito o meu concurso. Na ocasião, era necessário um psicólogo técnico e precisava também montar um serviço de psicologia. Então, essa foi a minha primeira responsabilidade quando eu ingressei na UFBA, né? Ser a pessoa que iria conduzir esse processo de implantação do serviço de psicologia, claro, com a ajuda do colegiado do curso, que na ocasião, se eu não me engano, tinha 3 psicólogos, professores somente na época, acho que Rayana, Guilherme e Edi. O curso era muito recente, e a gente não tinha a menor ideia de como fazer isso, né? Eu era psicóloga desde 2006, mas nunca tinha montado uma clínica, escola, e foi um desafio danado. Então, na ocasião, a gente começou a pensar como seria o regimento, fichas de cadastro, ingresso de paciente, e o serviço ele foi implantado em julho de 2012, 4 de julho de 2012 foi a inauguração do serviço, depois da gente procurar por casas que a UFBA poderia contratar, né, que fosse averbada, que tivesse a BITS, e começou por aí o nosso desafio. Foi bem difícil encontrar um espaço que pudesse ser adaptável, que fosse próximo ao centro e que tivesse toda a documentação necessária para o contrato, para a locação. Então, achamos esse espaço, que é o local que a gente está até hoje, e como não foi uma coisa construída pela universidade, a gente teve que adaptar, né, trabalhar com o que tem. Isso tudo foi construído por muita tentativa e erro, e eu acho que hoje a coisa caminha de uma forma bem satisfatória. O serviço está muito implantado na rede de saúde mental da cidade, a gente já está há 8 anos funcionando. Eu acho que o serviço de psicologia é uma clínica escola diferenciada, porque ela não envolve apenas o atendimento realizado por alunos, né? Temos professores que oferecem também atendimentos, temos os técnicos, né? Que fazem parte da equipe do serviço, que oferecem atendimento, em especial para os discentes da UFBA. Então, nós temos ali uma estrutura que tem um potencial humano de trabalho, né, de oferecer o melhor para a nossa sociedade. Em 2018, no apagar das luzes de 2018, recebemos uma outra psicóloga. Eu era sozinha até então, né, como psicóloga técnica, e desde o fim de 2018 entrou a Natiene Ramos,
que é uma psicóloga excelente, que agregou muito e que vem junto comigo administrando a clínica desde então. Ela também está de licença maternidade agora, mas foi uma excelente aquisição para a universidade. Eu espero que a gente possa contribuir e continuar fazendo crescer isso que é do curso, né? Que é um patrimônio de todos nós do IMS. Dentre as mudanças ocorridas, o aumento no número de professores também se destaca, o que possibilitou a ampliação de novas perspectivas teóricas no campo de formação da psicologia no IMS. Eu considero importante o aumento do número de professores na área com uma perspectiva mais social, mais filosófica. Acredito que essa inserção trouxe uma discussão de temas mais relacionados a direitos humanos, a temas específicos das ciências humanas, na verdade, que fizeram um contraponto importante a uma ciências da saúde mais positivista, ou mais ligada a práticas quantitativas. E até então, antes da minha chegada, a gestalterapia ainda não existia no curso de psicologia. Já existia a abordagem centrada na pessoa, através do professor Daniel Drummond, que foi substituto durante um tempo, mas a gestalterapia, como abordagem humanista, ainda não havia chegado. Então, eu penso que a minha contribuição, tanto através da abordagem ou pela abordagem, que traz uma noção de cuidado, né, com as relações humanas, de ética quanto à subjetividade, dessa humanização, né, dessa questão de pensar o humano dentro de uma categoria mais humana e menos teórica e menos tecnicista, sem deixar a técnica e a teoria de lado, esse abraçar o outro, esse acolher o outro, essa ética na relação, essa antropologia relacional, essa ontologia da alteridade. Com as mudanças no curso, oportunidades no campo da pesquisa e da extensão também foram surgindo. Na época nós tínhamos 2 turmas de psicologia em formação, hoje a gente já formou 6 turmas. Eu diria que muita coisa mudou. Nós temos um curso que, além de ter crescido em número de professores, em número de alunos, né, e egressos formados pelo curso, a gente viu o crescimento de projetos de pesquisa, conquistas de financiamento para os projetos de pesquisa, bolsas para os alunos, a inserção, né, dos projetos de extensão nas mais diversas áreas da psicologia, oferecendo para a população realmente algo diferenciado. Aos poucos, o campo de formação em psicologia no IMS foi sendo ampliado, se estendendo para o programa de residência multiprofissional em urgência e, posteriormente, para pós-graduação por meio do mestrado em psicologia da saúde. Eu acho que o curso de psicologia trouxe uma grande contribuição também para a gente, né? Falo agora como professora do programa de residência multiprofissional em urgência. Desde que nós começamos a construir, né, o primeiro plano, a primeira ideia de termos um programa de residência aqui, sempre foi, né, levantado por todos que éramos da comissão, que havia sim a necessidade, né, do profissional psicólogo. Jamais passou pela cabeça de ninguém abrir um programa de residência multiprofissional sem psicólogo. Embora a dificuldade, né, de psicólogo que atenda aí na área da saúde, né, da área hospitalar, eu acho que essa inserção do psicólogo é um diferencial do nosso programa. A gente está conseguindo ótimos, né, parcerias, um trabalho realmente conjunto e um trabalho multiprofissional, que eu espero que se estenda, né, para toda a formação do aluno, desde a graduação até a pós-graduação, no caso, a assistência à residência, e agora também, né, no MS com o mestrado profissional em psicologia, que foi um avanço também, né, indiretamente para o curso. A implantação do mestrado foi um processo bastante desafiador, necessitando dedicação e muito esforço por parte da comissão responsável. É uma história que parte de um âmbito pessoal. Eu lembro que em 2015
Eu fiz um concurso para o FMT, lá em Cuiabá, e cheguei a passar. E eu lembro que meu nome saiu lá no edital de mestrado e tal, mas eu não resolvi não assumir o concurso lá porque, sei lá, não me dei com a cidade de Cuiabá, era bom para mim, não era bom para minha esposa, Andréa. E aí eu voltei para Vitória da Conquista um pouco que frustrado, assim, porque eu queria muito ter entrado naquele programa de mestrado. E eu acho que é o sonho de muitos professores, sabe? Que vão fazendo mestrado, doutorado. E aí eu tava me lamuriando pelos cantos. Eu lembro que fui até na Chapada Diamantina, isso na virada de 2015, aliás, 2016 para 2017. E minha esposa, a Andrea, né, que também era professora daí, tem mais juízo do que eu, disse que, para de reclamar, faz alguma coisa, por que que a gente está na UFBA e tal, por que que a gente não abre um mestrado, vamos lá, bota isso pra frente. E aí eu sei que teve a virada do ano, né, 2016, 2017, quando foi em janeiro, fevereiro, eu montei meio que de início informalmente uma comissão, né, eu, a Andrea, a Eide e a Lívia, e depois formalmente, acho que a partir de fevereiro, março. Eu fui uma das últimas professoras a chegar no curso, tem pouco mais de 3 anos. E assim que eu ingressei, eu fui convidada na época pelo professor Paulo a compor a comissão de implantação do mestrado profissional em Psicologia da Saúde. E aí a gente começou os trabalhos de montar o plano pedagógico do curso, a proposição, entender como é que faz a solicitação de um curso novo na CAPES. O primeiro é desconhecimento, né? A gente não conhecia como criar um curso novo de mestrado. Isso é uma coisa muito nova para mim, para André, para ele e para Lívia. Então a gente teve que estudar muito, pegar muita consultoria. Acho que esse foi o grande desafio em 2017. O segundo desafio, eu acho que se remete a questões internas mesmo da UFBA. Então a gente teve mais problemas internos do que externos para aprovar o curso de mestrado. E agora, em agosto, a gente está comemorando 1 ano desde a entrada da primeira turma. Atualmente eu estou, junto com a professora Ede, compondo a coordenação do programa e tem sido uma experiência muito desafiadora, pioneira, mas muito positiva, muito profícua, no sentido de oferecer uma oportunidade formativa para os profissionais a nível de pós-graduação e também pelas possibilidades de transformação da nossa realidade locorregional a partir da pesquisa. A implantação da pós-graduação, inevitavelmente, ela propiciou uma movimentação política importante no colegiado de psicologia. Então, foi importante a gente situar determinados saberes, situar determinados posicionamentos em relação ao saber psi, a partir das discussões da implantação do curso de pós-graduação. Fora isso, também tivemos uma movimentação política e uma articulação importante com os núcleos acadêmicos, com outros colegiados, com a própria coordenação acadêmica, com a gestão do Instituto. E no meio do caminho, em 2017, houve uma greve, afetando o calendário acadêmico e demais atividades das universidades federais, dentre elas a UFBA. E nós pegamos um período pós-greve. Então a gente teve um momento de muito cansaço, tanto para os alunos, quanto para os professores, quanto para o pessoal da gestão, da administração, os terceirizados, né? Que foi muito complicado porque a gente não teve muito descanso, né? Porque a gente teve que cumprir um calendário, né, que ficou um pouco atropelado por conta da greve. Então, acho que uma grande mudança que eu senti muito forte foi a forma como saímos de uma dinâmica de extremo cansaço, até de sofrimento, sabe, do corpo discente, e do corpo docente também, devido a essa demanda muito forte, né, e esse ritmo muito forte, na verdade, e
para uma dinâmica mais saudável que agora, né, com a gente com descanso entre os semestres, né? E eu acho que isso trouxe uma dinâmica muito mais saudável, né? Onde o nosso jeito de fazer as coisas dentro do curso de psicologia, especificamente, pôde vigorar, pôde se desenvolver com mais leveza, com mais produtividade do que antes, com uma dinâmica muito comprimida, sabe? Onde acho que todo mundo ficou muito tenso. E outra coisa que eu achei bem interessante da minha tem mais a ver com o meu percurso dentro do curso, que eu achei bastante interessante, foi o desenvolvimento de uma parceria bem estreita com a Coordenação de Saúde Mental, né, do município de Vitória da Conquista. Eu acho que a gente conseguiu, eu e Lívia, né, e outros docentes também, mas eu e Lívia a gente desenvolveu um trabalho bastante próximo e de bastante diálogo com tanto a saúde mental quanto a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? De um outro ponto de vista também específico, acho que uma mudança que foi recente, a gente ainda não comentou muito sobre isso, né? Porque tão logo aconteceu, nós entramos aí no período da pandemia, foi a compra de 2 equipamentos de neuromodulação, que foram de verbas destinadas ao curso, a melhorias do curso. Nós temos hoje um aparelho de neurofeedback e um aparelho de estimulação elétrica transcraniana que permite, né, que nós, tão logo seja possível, instalemos, né, os projetos de pesquisa com o qual eu venho trabalhando desde o meu pós-doutorado, que é a neuromodulação a partir do uso desses equipamentos, né? Então, nós teremos aí muito em breve a nossa instituição, nosso curso de psicologia como uma referência nacional nos estudos de neuromodulação e que realmente será muito importante. Visando o aperfeiçoamento da formação e o atendimento à comunidade interna e externa do Instituto, surge então o plantão psicológico. O plantão psicológico eu sempre tive o desejo de implementar, porque eu particularmente fui formado dentro dessa tradição. Mas uma premissa básica do serviço de plantão psicológico é meio que haver uma continuidade. Então, desde que eu cheguei na UFBA em 2013, todo semestre eu sempre estava mudando o conjunto de disciplinas que eu ministrava. E até demorou um pouco para ministrar essas disciplinas profissionais, né, como supervisão de estágio profissional 1, 2 e 3. E quando eu ministrava, às vezes era um semestre sim, um semestre não. Então, a partir do momento em que eu consegui organizar minha vida para fazer um fluxo contínuo de estar os 2 semestres do ano, né, ofertando estágio profissional e pegar uma turma, né, para acompanhar esse desenvolvimento de estágio profissional 1, 2 e 3, aí eu senti segurança de implementar o serviço de plantão psicológico na UFBA. Muito disso também se deu graças aos meus estagiários. Eu lembro a Letícia, a Flávia, o Danilo, o Larissa, né, assim, que eles ficavam me aperreando muito, assim, bota plantão psicológico, sai só da psicoterapia e do aconselhamento psicológico, bota plantão psicológico. Então também se não fosse por eles eu não teria conseguido implementar esse serviço que começou, acho que foi em janeiro, fevereiro de 2019. O movimento estudantil, do qual o centro acadêmico faz parte, também possui um papel importante no desenvolvimento e crescimento do curso. Assim, ele precisa ser trabalhado a fim de garantir que as necessidades dos estudantes concernentes à formação sejam atendidas. Uma outra mudança significativa que eu reconheço foi a criação do centro acadêmico. Então, eu falava muito isso, inclusive em sala de aula, sobre a importância do movimento estudantil para a construção do curso. E apresentei também para os alunos o Martim Baró, que foi um exemplo de luta para a psicologia social latino-americana. E a criação
do CA e a homenagem feita a ele me deixaram muito felizes e eu reconheço como um marco no curso. Então a gente tem aí muito o que comemorar nesses 10 anos, porque durante esse período a gente percebe que a psicologia tem se inserido nos serviços, tem feito oferta, né, de serviços para a comunidade, atendimento à população. Então, nesses 9 anos, eu destacaria uma psicologia muito mais consolidada no nosso município, na nossa região, inserida nos serviços, nos dispositivos aqui do município, com uma importância bastante significativa dentro do nosso Instituto Multidisciplinar de Saúde. Acho que é um curso que está em pleno desenvolvimento, no qual os professores estão sempre em capacitação constante. Então, quando eu entrei, era um quadro de professores, tinha alguns afastados para doutorado, depois eles retornaram, outros saíram agora para doutorado. Temos um trânsito, um fluxo de professores substitutos, né, que muitas vezes são nossos ex-alunos, e então isso traz a marca contínua aí da qualidade do ensino que está sendo ofertado aos alunos. E essas mudanças, elas também se refletem na inserção dos ex-alunos nas áreas de trabalho, nas políticas do SUS, né, nos mestrados. Então esse retorno é muito importante. Então são mudanças que a gente vai vendo, a gente vê na construção do curso, né, no desenvolvimento do curso, e esses formandos acabam retornando para outras parcerias, para projetos de extensão, e isso é muito satisfatório. Para que tantas mudanças pudessem se concretizar, foi necessário o esforço, a dedicação e a força de toda uma equipe. Por isso, ser professor no curso de Psicologia no MS é uma mistura de sensações e vivências, sendo estas atravessadas por desafios e conquistas. Estar à frente de uma instituição de ensino federal dentro de Vitória da Conquista e região é uma grande responsabilidade para nós. E acho que a palavra ainda é bem pertinente para o momento, né? Me sinto desafiada de pertencer a esse espaço, principalmente no lugar de docente. Eu cheguei aqui, como diz lá para as bandas de Minas Gerais, de Malicuia, né? Com menino, marido e cachorro, e muita curiosidade, né? Muita força de vontade para saber onde eu estaria ingressando e desenvolvendo aqui meu ofício de ser professora. Para mim, desde quando eu fiz o concurso, né, eu passei muito tempo fora da Bahia, aí eu pude reencontrar uma baianidade que estava esquecida dentro de mim, e juntar a psicologia com a baianidade parece dar uma mistura muito especial, porque o baiano é um povo muito acolhedor, muito afetivo, tem uma forma de viver o mundo com muita alegria, com muito prazer, né, de fazer as coisas, né, tem um entusiasmo natural que eu acho no baiano. Primeiro, né, uma grande satisfação, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Instituto, né, em especial do curso de Psicologia, que tem todo um caráter especial. Eu sinto uma alegria muito grande quando eu entro no campus, quando eu vejo os alunos, quando a gente cumprimenta. Isso pode parecer banal, mas isso é parte importante das relações que se processam dentro do curso de Psicologia. Eu acho que aqui no curso a gente tem uma vantagem, que é a gente ser muito próximo do corpo discente. Acho que pela característica de ser uma universidade federal, né, do interior e nova, então a gente tem um perfil que facilitou e a gente soube cultivar, e espero que sempre saiba, essa proximidade com os alunos, que eu acho que sem essa proximidade eu não consigo ver como possível o desenvolvimento tão fértil e tão interessante do trabalho docente, né, que é no tripé de ensino, pesquisa e extensão.
né? Essa relação, ela é sadia, ela é afetuosa, ela é respeitosa, e isso me traz muita satisfação, né? É o sentimento que eu trago. Como é ser professora aqui, para mim é uma alegria. Eu acho que a nossa proximidade com o corpo docente ajuda bastante, e pessoalmente porque eu acredito que não há como desenvolver um trabalho de ensino-aprendizagem sem as relações de afeto estarem envolvidas, sem relações de cuidado, de escuta, de afeto, de presença, de ética, de respeito, e de amizade, e de diversão, né? Eu acho que isso faz com que lecionar no curso de psicologia seja muito saudável. Eu considero a diversidade do público que está cursando psicologia. Os nossos estudantes é um público extremamente diverso, né, vindos de várias regiões, de vários contextos sociais e vários territórios diferentes. Isso traz uma riqueza muito grande para o curso, né? Temos um curso que agrega alunos de várias religiões, alunos de várias etnias, raças e alunos de vários contextos, de várias orientações sexuais, de várias identidades de gênero. Isso torna o curso bem colorido. Eu acho que é uma coisa muito boa. É bem prazeroso dar aula no curso de psicologia. Bom, é bastante desafiador, né? A gente vive uma realidade de um quadro bastante reduzido de professores, como vocês sabem. Nós somos só 10 professores efetivos, psicólogos no curso. Por sermos um curso novo, nosso corpo docente é bem reduzido. A gente tem outros professores psicólogos que são substitutos e que nos auxiliam muito. A gente não estaria aqui hoje sem substitutos. E a gente também tem professores que são de áreas correlatas, que também, né, lecionam componentes do nosso curso, mas, queira ou não, a gente é um quadro reduzido, né? Se vocês forem ver, em comparação com outras universidades, até a própria UFBA, né, se você comparar com o curso de Salvador. A gente desempenha muitas tarefas complexas e diversas, além do ensino, atividades de pesquisa, de extensão, de gestão, administrativas. E aí isso gera pra gente um pouco de primeiro uma sobrecarga para os professores, né? Porque os professores estão, às vezes, até mais de 20 horas em sala de aula, em alguns semestres. E isso implica em não só o tempo que eles estão dentro da sala, mas pense o tempo que eles levam para preparar essas aulas. Os professores estão em atividades de pesquisa, atividades de extensão. Tem professores que estão na pós-graduação, como tanto no mestrado quanto na residência multiprofissional, né? Então isso tudo gera um peso grande, né? Carregar um piano nas costas, como a gente diria, né? É que é importante a gente destacar que o curso de psicologia do MS, ele surge de uma proposta de expansão das universidades federais, o REUNE, né? Então, é uma proposta que, embora seja legítima, né, de trazer a educação superior em nível federal para o interior, por exemplo, ele tem uma série de contradições. E uma delas está relacionada aos poucos recursos com os quais alguns cursos foram implantados através do REUNE. O curso de psicologia, especificamente, ele foi pensado como um curso da área de saúde, que poderia dialogar com os outros cursos de saúde do MS e que pudesse ser implantado com poucos recursos. Além disso, a gente está num campus que é um campus de saúde e, embora a psicologia seja uma disciplina da área da saúde, a gente tem aquela característica de humanas que nos afasta, às vezes, indevidamente de outros cursos. Então, a gente talvez não tenha o mesmo trânsito que você tem, por exemplo, que os alunos da biologia têm com a biotech, ou mesmo que os alunos da enfermagem têm com a farmácia. A gente tem uma necessidade de interlocução com esses outros campos de saber ligado à área da saúde. A gente acredita que essa integração da psicologia com esses outros cursos teria que ser muito maior do que ela é hoje. Infelizmente, ela é ainda bastante reduzida e a gente gostaria que ela fosse mais bem estabelecida.
A psicologia enquanto ciência dentro do Instituto de Saúde, né, tem muito a agregar, né, nas discussões, nos debates, na articulação, né, em todos os aspectos do pensamento, né, do que é saúde, do que é o bem-estar, considerando todos os elementos do ser humano. Então, acho que é realmente muito importante, né, que o curso esteja no Instituto Multidisciplinar em Saúde e todas as possibilidades de articulação que a gente tem com isso. Quero pontuar que é um desafio porque a gente está situado no Instituto Multidisciplinar de Saúde. Por um lado, é importante esse contato aí com as áreas da saúde, enfermagem, medicina, farmácia, nutrição, biotecnologia e os cursos que têm essa formação dentro das ciências da saúde. No entanto, a psicologia tem também uma interseção com a área de ciências humanas, né? E do ponto de vista da produção do conhecimento, é importante que os alunos, os estudantes de psicologia tenham acesso a componentes curriculares como sociologia, antropologia, filosofia. E, de certo modo, temos um pouco de dificuldade de fornecer uma base ligada às ciências humanas de forma mais contundente no campus de Vitória da Conquista. Então é um desafio nesse sentido, como agregar esses outros conhecimentos à prática docente, ao processo de ensino, né, com que isso possa ser transformado, como que isso pode ser transformado como uma habilidade do egresso, né, daquele que sai, do aluno, como que ele vai alcançar essas especificidades do humano na sua constituição filosófica dentro de um campus que é estritamente da saúde. Então esse é um desafio, penso que não é um obstáculo, mas é um desafio porque a gente tem que agregar outros conhecimentos que às vezes não estão disponíveis e é uma alegria, como eu já coloquei, e é uma grande responsabilidade, porque tudo isso tem que ser feito não só com prazer, com alegria, mas também com a responsabilidade didática, pedagógica, teórica, que uma universidade pública nos conclama. E somado a isso, uma responsabilidade social, política, ética, de pensar a saúde pública, né? Então, é importante que numa universidade pública possamos falar de o engajamento dos profissionais docentes na luta por uma saúde pública, né? Ser docente no curso de Psicologia do Instituto Multidisciplinar em Saúde também propicia vivências ímpares na sua formação, contribuindo para o crescimento profissional e pessoal. É clichê dizer, mas realmente foi um divisor de águas na minha carreira. Possibilitou para mim concretizar todos os anseios que eu tinha enquanto profissional, enquanto pesquisadora. Eu pude ter acesso a financiamentos para realizar meu doutorado, eu pude ter alunos trabalhando nos meus projetos, então realmente foi, foi um momento muito marcante da minha carreira profissional, do qual eu sou extremamente grata. Boa parte dos capítulos dessa história foi e continua sendo escrita pelos professores substitutos, muitos deles egressos do curso. Foi muito especial, foi uma experiência ímpar, foi um momento que eu senti uma responsabilidade muito grande, porque eu já tinha estado no lugar de vocês, eu sabia algumas das coisas que vocês tinham passado, porque o curso mudou muito também nesse meio do caminho. Eu tinha ficado 2 anos longe da UFPA quando eu voltei. E a minha seleção foi na coordenação da Mayra, que veio fazer a minha seleção, e que tinha sido minha orientadora de estágio também, então eu senti muito essa responsabilidade. Na verdade, essa foi a segunda vez que eu pensei em concorrer para professora na UFBA. A primeira, eu ainda não me sentia muito pronta, eu acabei desistindo. A segunda, eu voltei para substituir o Guilherme, que foi o professor que eu acompanhei como monitora também, que foi meu orientador de estágio, e que é uma pessoa que eu admiro muito. Então, eu voltei para ocupar um espaço que, para mim, era muito... eu não sabia ainda se eu teria
se eu teria capacidade mesmo de ocupar esse espaço, que para mim tinha sido muito produtivo. Eu queria que vocês tivessem uma experiência boa em relação a isso, porque eu acho que apesar da gente ter começado com tão poucos professores, da gente ter passado por tanto aperto e ter tido que ter a matéria com o mesmo professor por muito tempo, por mais que a gente tivesse que ver a cara ali da pessoa todo dia, é uma coisa que acontece até hoje com vocês, né? Eu acho que foi uma experiência muito boa e eu queria que vocês tivessem essa experiência muito boa também. Então, eu já tinha um afeto muito grande pelas disciplinas que eu ia dar. Eu já tinha um afeto muito grande pela universidade. Eu fiquei muito feliz, na verdade, de ver vocês se mobilizando. Eu fiquei muito feliz de ver que agora vocês têm um laboratório de análise do comportamento, que é a minha área, puxando um pouquinho aqui meu peixe. A gente tentou montar durante uma época, mas éramos muito poucos. Eu fico feliz do CA ter voltado ativo, eu fico feliz de chegar na UFBA e ver um espaço tão bonito. Eu sei que vocês ainda têm muita coisa para buscar e eu acho que vocês têm que buscar mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar sempre à frente, pensar em melhorias. E assim, a história do curso vai sendo escrita e marcada pela excelência da formação e pelas experiências de cada protagonista que a compõe, especificamente os docentes. É uma profissão brilhante, encantadora para mim, é uma profissão que me transforma, que me eleva, que dá sentido à minha vida. Estar aqui podendo fazer ensino, pesquisa, extensão, trabalhar na administração, conviver com tantas pessoas dedicadas, responsáveis, empenhadas, e que têm no horizonte e buscam sempre o melhor, né? Buscando, visando sempre a excelência. Trabalhar com excelência é trabalhar com desafios constantes, não se contentando com o que se faz simplesmente, buscando fazê-lo sempre de forma melhor do que antes, né? Ser melhor do que si mesmos, fazer sempre melhor. Isso é excelência. E nós vemos isso, essa característica aqui nos nossos projetos, nos trabalhos dos nossos colegas, e ficamos muito felizes. E também vemos isso na formação, no perfil dos nossos egressos, dos nossos profissionais, né? Uma satisfação que eles demonstram em ter feito parte dessa história nossa aqui. E o quão bem eles nos representam lá fora. Então é uma atividade na qual nós nos encontramos, nós nos transformamos uns aos outros, e eu vejo isso de uma forma bastante positiva, como um impulso para o nosso crescimento. Então nós trabalhamos com ensino superior, com formação de qualidade, ensino, pesquisa, extensão, também no campo administrativo, e sempre estamos aprendendo. É o trabalho dos meus sonhos, é justamente o que eu mais quis fazer em toda a minha vida. Trabalhar com pesquisa, ensino, estar junto com jovens de todas as idades que estão buscando uma profissão tão linda quanto a nossa. Então eu também considero a experiência de ser professor gratificante, porque a gente olha para os egressos e a gente vê gente muito bem colocada profissionalmente, pessoas que saíram daqui e foram se inserir em pós-graduações excelentes ao redor do país. Então, quando a gente olha para o nosso egresso, você vê o fruto do seu trabalho, e isso é bastante gratificante. Então, para mim é uma dupla satisfação, tanto estar numa área que eu sempre investi, que foi a psicologia, que eu sempre me senti vocacionado para pensar a minha vida, a minha existência na psicologia, então fazer parte do curso de psicologia aqui da UFBA-MS como professor é um prazer muito grande, principalmente contando, né, com a participação dos alunos, dos professores, na formação de um grupo, na formação de uma forma de pensar o mundo que é especial aqui no sudoeste da Bahia, e é com muita satisfação que eu me sinto como professor no curso de psicologia do MS. Ser professora do curso de psicologia aqui do MS é ter participado e assistido de forma bastante presente a construção do curso de psicologia, a formação profissional dos nossos alunos e a inserção desses alunos no mercado de trabalho.
mas é muito gratificante poder fazer parte desse processo, principalmente quando a gente pensa no papel importante que a psicologia desempenha hoje na sociedade. Então, meu compromisso é esse, de servir a comunidade da melhor forma possível, ajudar a construir esse curso e democratizar o acesso da população à universidade. Que poder de transformação nós temos em poder orientar, poder fazer parte desse caminho de vocês enquanto desenvolvimento profissional, enquanto buscando uma profissão, buscando uma identidade dentro da psicologia. E que privilégio poder auxiliá-los com isso. E, ao mesmo tempo, podermos também nos construir, nos reconstruir enquanto profissionais. Nós temos o diferencial de sermos um curso dentro da Universidade Pública Federal e que tem os seus professores em total dedicação exclusiva, fomentando uma formação baseada não apenas no ensino, mas na pesquisa e na extensão, o que traz, com certeza, uma formação mais segura, consistente e com uma riqueza de atividades e habilidades que são desenvolvidas ao longo dos 5 anos de curso. Aqui a universidade ela é pública, ela é laica, ela é responsável, é uma universidade que os alunos eles têm voz e eles têm um trânsito muito aberto, né? No curso de psicologia também. É feito de uma maneira muito tranquila, na maioria das vezes bem tranquila, e para mim é uma alegria. Eu fico muito feliz de ver que a UFBA já está ganhando uma carinha própria, sabe? Eu vejo gente sentada na grama hoje em dia, eu acho isso muito, muito fofinho. A gente não tinha esses espaços de interação quando eu entrei, era tudo muito entrar na sala de aula, passar na biblioteca, torcer para ter alguma coisa ali, para ter um livro, para ainda ter disponível para poder reservar. Era torcer para não chover muito, para a gente não sujar o nosso sapato. Eu vejo muito a marca de cada turma que passou lá. E eu acho que isso me coloca no lugar privilegiado também. Eu acho que muitos de vocês não sabem mais quem foram essas pessoas, mas eu acho que vocês também vão deixar essa marca em algum momento, sabe? Eu acho que a UFBA tem muito a crescer ainda e eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história. Passar pelo curso de Psicologia no IMS certamente proporciona experiências marcantes, seja na criação de projetos, na participação de eventos ou mesmo nas interações que acontecem no dia a dia. A experiência que mais me marcou até o momento foi o desenvolvimento do projeto intitulado Lugares de Vida, Intervenções Multiplicadoras de Saúde Mental. Essa foi uma ação coordenada por mim, professora Milene e professor Ricardo, que contou com a colaboração de vários colegas, docentes do curso de Psicologia, discentes de todos os semestres e também membros da comunidade. E a gente desenvolveu uma grade de ações diversas, orientadas pelo objetivo de construir coletivamente estratégias de cuidado em saúde mental, no intuito de fortalecer o IMS não apenas como um espaço de formação e de produção de conhecimento, mas também como um lugar de vida, de cuidado, de construção de vínculos, formação de redes de solidariedade. Então, foi um projeto muito bacana, não só pelo produto final, mas principalmente pelo processo de trabalho, que demandou toda uma mobilização social, muito diálogo e colaboração entre docentes e discentes, e foi uma experiência que mostrou para a gente a potência da universidade e que deixou também o desejo de retomar, uma perspectiva permanente. Uma outra experiência que para mim foi bastante surpreendente no MS foi um projeto que eu fiz com os alunos de Psicologia Social 2, são estudantes do 3º semestre, e um projeto sobre inclusão social no MS,
Foi um projeto que fizemos baseado na teoria de Bader-Savaia, é uma teórica que fala um pouco do conceito de inclusão perversa. Então, através desse projeto, tivemos a possibilidade de questionar, né, de fato, as relações de verticalidade, de horizontalidade, de vários grupos sociais dentro do Instituto. Então, fizemos um trabalho que envolvia a relação com os gestores, com os técnicos administrativos, os docentes, tanto os docentes efetivos quanto os docentes substitutos, os estudantes, as pessoas, os terceirizados, as pessoas que prestam serviço para o Instituto. Então, nesse projeto, a gente utilizou para discutir um pouco essa relação de inclusão social, diversas linguagens também. Então, fizemos performances, atuações artísticas, murais, plantação de muda, fizemos uma série de dinâmicas e técnicas que envolviam as pessoas. E foi importante porque a gente pôde questionar, né, e pensar um pouco sobre a integração do campus, né, como é que todos esses profissionais, esses estudantes estavam integrados no campus, se existiam locais de fato de integração, se o território do MS era um território de inclusão, né? Pensamos também no ingresso de estudantes que entram através de cotas. Então foi possível fazer uma provocação para toda a comunidade acadêmica em relação aos estudantes quilombolas, sobretudo, né, mas também os indígenas, os estudantes evangélicos que circulam no nosso campus, os estudantes que têm orientações sexuais e identidades de gêneros dissidentes. Então podemos trazer um pouco dessas composições multifacetadas dentro do campus e tentar compreender se existe, né, de fato, a inclusão dessas pessoas. A gente também pensou no questionamento da perspectiva multidisciplinar que o campus se propõe, né? O nome do campus é Instituto Multidisciplinar em Saúde, então nós questionamos um pouco. E, por fim, nós questionamos a autonomia político-administrativa do nosso campus em relação ao campus de Salvador, né? Nós temos uma relação ainda muito intricada que dificulta algumas ações, que dificulta algumas movimentações, dificulta algumas propostas. Então, nós questionamos um pouco sobre essa autonomia, né? Até que ponto ela acontece, como ela acontece. A gente fez um simpósio de saúde mental, né, coordenado por mim e por Lívia, que a gente juntou um público, a gente atraiu, né, um público muito grande para o auditório e foi um evento super bacana. Acho que, se eu não me engano, foram mais de 300 pessoas e a gente arrecadou muitos alimentos também para doação nesse evento, então a gente conseguiu tanto fazer um evento que desse visibilidade à questão da saúde mental, da luta antimanicomial, que é uma pauta eterna, né, que a gente vai ter, ainda mais agora, com alguns retrocessos, né? E foi muito marcante, também pelas relações que a gente criou, né, com os atores externos à universidade e com os atores internos à universidade. A gente teve um grupo de alunos, de monitores fantástico, com quem a gente trabalhou, e a parceria com a Lívia também, né? Minha colega de trabalho, que a gente trabalha super bem junto. Então, eu acho que essa experiência foi muito marcante, porque foi muito produtivo e teve um impacto muito interessante, acho que na vida de muita gente, né? Um destaque que eu acho que é interessante falar, apesar de serem vários, né, que eu acho que cada momento ele acaba sendo momentos assim especiais, foi uma viagem que nós fizemos em 2013 com o pessoal do 4º período para o Vale do Capão.
Então foi uma viagem muito gostosa, com o objetivo de treinar a escuta. Então fizemos contato com a Secretaria de Saúde da cidade de Palmeiras e lá nós dividimos em 2 grupos. Um grupo ficou em Palmeiras, outro grupo foi para o Vale do Capão e lá nós fizemos essa experiência de escutar a comunidade. Não foi um objetivo de intervenção, porque eles ainda se encontravam no 4º período, mas de observação de si mesmo, de como é que é escutar o outro. E lá nessa divisão de 2 grupos, depois nós juntamos os grupos todos, lá na unidade de saúde da família, e com a presença do Dr. Áureo, nós fizemos o compartilhar das experiências, fazendo as devolutivas. Foram 2 monitores também, em que um ficou em um local e outro em outro local, e lá nós estávamos de prontidão para caso surgisse alguma demanda mais séria, em termos de alguma problemática maior que merecesse uma intervenção maior, eu estaria a postos para poder dar o suporte necessário. E nessa viagem, eu fiquei muito feliz com os depoimentos, foi assim unânime, todo mundo adorou a viagem, adorou experimentar, escutar o outro. E eu ouvi depoimentos de pessoas, de estudantes que disseram que depois dessa viagem sentiram que a sua vocação verdadeira era fazer a psicologia, porque provaram dessa coisa especial que é escutar o outro, ver o outro, escutar ele a partir das vivências de que cada um passava naquela comunidade. Então foi uma experiência assim fantástica em termos assim de tanto para mim como para todos que foram para a viagem, de provar dessa coisa tão especial que é uma competência, uma habilidade do psicólogo, de ficar lá no lugar, da escuta ao outro, com empatia, com acolhimento, experimentando observar a beleza que é a existência do outro através da escuta. São 9 anos de história com a psicologia aqui do MS, então para mim fica bem difícil escolher apenas uma experiência que tenha marcado a minha vivência dentro do curso de psicologia aqui do MS. Mas talvez eu pudesse destacar alguma coisa que ainda me traz bastante gratificação a todo momento, é o reconhecimento dos alunos. Então, a todo momento a gente recebe o carinho dos alunos, ainda durante o processo de formação, mas também depois que se formaram, e também o retorno da comunidade que é atendida através dos nossos projetos. Então a gente tem sempre recebido esse retorno da população de como tem sido importante os atendimentos que a gente presta à comunidade. Então talvez eu destacaria esses 2 pontos, mas com certeza teria muito mais coisas para falar de questões aí que me trazem bastante gratificação e que me marcam a minha trajetória aqui no curso de psicologia desde o início, quando eu comecei. Eu saí para fazer o meu doutorado em 2016, um afastamento. Na verdade, eu ingressei no doutorado em 2014, só fui me afastar em 2016. E aí eu fiquei 2 anos afastado, eu voltei em 2018. Quando eu voltei, a primeira turma que eu lecionei estava no 2º semestre, eu fui pegar o componente de aprendizagem. E eles tinham tido o componente SP3, que é o componente de behaviorismo, que eu normalmente leciono, com uma professora substituta, que é Maiana, que foi nossa aluna, Ela foi aluna da primeira turma de psicologia. E aí foi curioso que um dia eu estava dando aula para eles, e eles falaram assim: professor, você dá aula tão parecido com Maiana? E mal sabiam eles que, na verdade, quem dava aula parecido com quem era o contrário, Quer dizer, muito provavelmente Maiana aprendeu algumas coisas do que ela estava ensinando ali comigo, Poxa, afinal de contas, ela tinha sido minha aluna, ela tinha sido minha monitora, E aquilo me marcou porque foi uma coisa que eu fiquei pensando, poxa vida, o quanto que às vezes o nosso trabalho impacta as pessoas. Porque eles deram exemplos de coisas que ela deu exemplo, que foram exemplos que eu dei em aula para eles. E aí foi muito bacana pensar o quanto que o nosso trabalho de fato modifica, a vida das pessoas, modifica o comportamento delas e o quanto que elas acabam sendo, então, na verdade, assim, a gente espera, versões melhores da gente, Eu sinceramente espero que todos os nossos alunos sejam versões melhores da gente, Então eu fico imaginando quantas pessoas também não têm aí carregando consigo as experiências que tiveram com vários dos outros professores,
e o quanto que isso não garante que a cultura que o MS construiu seja passada adiante, né? Que eu acho que esse é o principal legado, no fim das contas, da gente, né? Construir uma cultura que ela seja mantida e que ela permaneça entre as pessoas. É uma experiência marcante que eu vivenciei, acho que tem aspectos culturais e aspectos pedagógicos e pessoais também. Foi uma vez que eu fui dar aula, e eu costumo dar aula às 7 horas da manhã, é um horário que pessoalmente eu gosto e que os alunos têm que preencher, então eu acho que isso é uma qualidade de todas as coordenações que passaram, é poder priorizar, né, as disponibilidades do professor com os conteúdos aí que os alunos também têm que absorver. Então eu pessoalmente gosto muito de dar aula às 7 horas da manhã, e isso às vezes agrada e desagrada, né, alguns alunos. E aqui em Conquista faz muito frio, né? Todo mundo sabe que o inverno daqui é rigoroso. E uma vez quando eu cheguei para dar aula às 7 horas da manhã, eu cheguei na sala, tinha assim umas 10 ou 20 sombrinhas abertas do lado da minha mesa, né? Então isso para mim foi engraçado, eu até fotografei na época, mas é algo que me deu uma alegria muito grande, né? Saber que ali, mesmo no frio, na chuva, os alunos estavam comparecendo, estavam me aguardando. Eu costumo chegar cedo, geralmente eu chego um pouco antes da aula começar, e já tinham vários lá colocando as suas sombrinhas para secar, né? Aguardando o professor para a gente trocar conhecimento, construir saberes. Então, foi uma experiência marcante para mim. Para mim, isso é muito rico, né? E nesses 9 anos vivi vários momentos marcantes, mas nada como lembrar do início, que foi quando a gente começou, quando não tinha praticamente nada, não tinha livro na biblioteca, o Instituto não tinha essa estrutura que tem hoje, né? Então nós tivemos essa sensação de pioneirismo, esse caráter pioneiro, né? As primeiras disciplinas, as primeiras turmas. Então me marcou bastante os primeiros momentos como um grande desafio. E que quando nós vimos as turmas se formando e os egressos ocupando lugares de destaque na área da psicologia, isso nos traz uma grande recompensa, uma grande realização, por saber que eles também estão realizados, estão representando a psicologia, levando o nome do nosso instituto e da Universidade Federal da Bahia, junto com eles. Então é uma grande alegria, sou muito feliz por estar aqui. Tem uma história muito engraçada também, que foi do meu primeiro dia de aula na UFBA. Eu fui ministrar a disciplina de psicometria, e eu já, né, claro, não é das mais populares, a gente sabe. E eu acho que na metade do curso uma aluna levantou a mão e fez uma pergunta: olha, professora, se essa disciplina for ter alguma coisa envolvendo matemática, cálculo e coisas afins, me avisa logo, porque eu vou fazer o trancamento agora. E foi engraçado, logo assim, gente, a situação foi gentilmente ali contornada por outros colegas da turma, mas logo, rapidamente eu percebi o potencial dos alunos, a motivação para aprender, a motivação para fazer ciência de verdade, séria. E os alunos se mobilizando para estudar estatística, para estudar linguagem de programação, para aprender a fazer análise no R. Então, eu rapidamente percebi que o privilégio que era, na verdade, poder ter acesso a esse perfil de alunado. Os estágios são extremamente marcantes, extremamente, porque a gente trabalha, às vezes, muito com teoria, né? E o estágio, ele traz esse vivo da coisa que é muito legal. Então eu tive estagiários assim que eu vivi experiências muito legais. Eu supervisiono estágio no CAPS, né? No CAPS 2. Então eu tive experiências muito, muito legais assim de verem os meninos desenvolvendo, né? As suas habilidades e as suas competências para o atendimento em clínica ampliada. Foi maravilhoso. O estágio é uma prática assim, né, que eu acho das que eu mais consigo sentir assim, na prática o aprendizado dos alunos, né, e a diferença que a gente faz na vida
deles e das pessoas, né, de forma geral. Eu me inseri na UFBA, né? Eu cheguei no ano de 2012 já para lecionar nas disciplinas que envolviam o 5º semestre da primeira turma. Então eu dei muitas disciplinas nesse período, o que acabou culminando, né, eu ser a patronesse da turma, o que também foi uma experiência muito marcante para mim, né? Foi a primeira vez que eu recebi essa homenagem e foi muito... Eu me senti muito honrada por ter sido a primeira turma. Teve várias, assim, o IMS foi muito marcante na minha vida, assim. Uma delas se refere, por exemplo, a gente lutar pelas vagas mais 2 vagas para concurso em psicologia, né? Isso foi um aprendizado muito grande para mim, assim, de entender o que é que gera oferta e demanda em termos de contratação de professores dentro da instituição pública federal. E isso vai desde a ideia da discussão com o grupo até idas a Salvador para encher o saco do reitor, mesmo que ele não quisesse receber a gente na época, mas mesmo assim nós fomos de ônibus, assim, fazendo campana, ele teve que receber a gente, botando sindicato no meio. Isso foi uma experiência muito marcante para mim. E depois o sucesso, né? A gente conseguiu 2 vagas e foi feito o concurso. Outra experiência marcante foi do mestrado, né? Assim, de também criar um mestrado em psicologia. E o que mais me marcou foi realmente montar a clínica, com a ajuda dos professores, obviamente, do curso, mas era uma coisa muito nova para mim. E no início era muito burocrática, era muito pouco funcional, porque eu tinha pensado no processo junto com o curso. É muito complicado e a gente foi adaptando isso. Acho que é um curso, né, montado com professores que às vezes estavam iniciando também no funcionalismo público, com muito gás, com muita energia, e que todo mundo tentou dar o melhor, né? Tanto para o curso, para a graduação, quanto para o serviço de psicologia que está associado ao curso. Além disso, né, toda troca, né, em que nós temos a oportunidade de estar com vocês, alunos, as trocas que nós temos entre professores nos exercícios das atividades administrativas, que muitas vezes vocês conhecem pouco, né? Nós estamos agora no período da pandemia trabalhando intensamente na reforma da matriz, e tudo com muito carinho, né? Tudo muito pensado para a formação da melhor qualidade, né? Então, realmente, são essas as experiências que eu considero muito marcantes para mim, né? Muitos desafios foram sendo superados ao longo desses 10 anos do curso, possibilitando melhorias significativas. No entanto, a história continua sendo escrita, acompanhada por avanços, novos desafios e grandes potencialidades. Eu acho que o curso avançou muito nesses 10 anos, né? Dedicação de muitos professores, né? Para a formação da primeira turma, né? Houve a necessidade de adequação na matriz, né? Coisas que não foram percebidas, que eram empecilhos aí, né? Para a integralização da matriz. A professora Aide foi muito proativa, foi atrás das coisas, foi até Salvador, conseguiu que isso, né? Fosse viabilizado. E é claro, como todos os outros cursos aqui do MS, há necessidade, né? Dessa reformulação na matriz, até para atender as diretrizes e também para, eu acho que, né, é importante aqui que se aproxime também um pouco da área de saúde. O grande desafio para nós agora tem sido esse distanciamento, a pandemia. Para mim, em especial, tá longe dos alunos, isso é difícil, porque a gente não consegue averiguar a questão do aprendizado, que a gente sabe que não é só por termos de exame, né? Eu, pessoalmente, gosto de fazer um acompanhamento mesmo com os alunos, alguns mais próximos, outros mais distantes, mas quero dizer, parabenizar, né, o curso por essa conquista. A gente não pode esquecer que hoje a gente tem 2 frentes importantes dentro do curso, que são o mestrado em Psicologia da Saúde e a residência multiprofissional em saúde, que tem o campo da psicologia, que é uma abertura para os nossos egressos aí, para os alunos que se formam, estarem melhorando a sua qualificação, a sua formação, o seu desenvolvimento.
E isso é importante de se considerar, né? E hoje a gente tem desafios para o futuro desse serviço. Hoje a gente tem um mestrado, então a ideia é que tem atividades do mestrado acontecendo na clínica escola. Nesses anos a gente foi incorporando novas atividades e queremos também às vezes fazer parceria. Agora que tem um curso de medicina, então, com um ambulatório de psiquiatria, temos o curso de nutrição, então por que não nutrição comportamental funcionar lá na clínica escola? Então a gente está pensando em inovar e ampliar as possibilidades de acesso ao serviço. E olha a potencialidade da instituição, né? Assim, você imagina, eu estou gravando um vídeo aqui para 10 anos do curso de psicologia. Se vocês forem perceber, poucos cursos de psicologia dentro do lastro de etário, né, a idade de 10 anos, consegue ter um curso de graduação e um curso de pós-graduação, né, nível stricto sensu. O que acontece aí no IMS, eu particularmente destaco e digo que eu não vejo em outros lugares. Assim, essa capacidade de criar, de formar, de produzir coisas. Isso chama a atenção de todos nós, todos vocês aí. Olhem para isso, porque o que acontece aí é difícil de acontecer em outras instituições. Então, por todos esses motivos, é uma grande alegria estar comemorando esses 10 anos aqui junto com todas as pessoas que chegaram, que aqui estão. E eu só tenho a agradecer, a ser grata mesmo a todas as pessoas que, com todo o amor, que é essencial, esse amor, esse carinho, esse afeto positivo que nós temos em estarmos aqui. E dar sentido e produzir essas transformações, acolher quem chega de uma maneira amorosa e com esse amor, com esse acolhimento, a gente poder juntos crescermos cada vez mais e sermos felizes. Espero que nosso curso cresça mais, tenha mais recursos, que a gente possa ver muitas histórias boas acontecerem. Então eu desejo para vocês muito ânimo, muita sorte e muito trabalho duro, porque o que vale a pena é conseguido duramente. Mas a vitória ela é muito mais deliciosa, ela é muito mais saborosa quando é assim. Um abraço. Eu queria estar presencialmente aí, mas mesmo que eu estivesse presencialmente aí, tem a porra dessa pandemia. E provavelmente teria que estar gravando um vídeo, né? Mesmo morando aí em Conquista. Mas é isso. Prazer rever vocês. Tudo de bom. Eu costumo dizer um beijo e um queijo, porque um queijo é talvez o que de melhor o mineiro pode oferecer, né? Então, estou aqui com toda a minha baianidade e oferecendo sempre o aconchego mineiro, das boas conversas, do café, de quem quiser chegar lá no meu gabinete e comemorar daqui 10 anos, mais 10 anos e mais 10 anos de IMS. Obrigado, um beijo a todos. Tchau. E parabéns pra gente pelos nossos 10 anos de existência, que possamos crescer cada vez mais e ajudar no desenvolvimento da psicologia cada vez mais. Um abraço forte para vocês. Em junho de 2019, o Instituto Multidisciplinar em Saúde foi surpreendido pelo falecimento da professora Edilene Maioli. Ela, com garra e dedicação, acreditou e se dedicou à implantação do curso de Psicologia no IMS, se tornando uma das grandes protagonistas dessa história. Deixou marcas e contribuições que jamais serão esquecidas. E ela tinha muita garra, muito ânimo, acreditava muito, né, nesse curso e foi um prazer que eu tive em trabalhar com ela. Foi pouco tempo, mas nós tivemos um laço muito forte. Eu lembro, inclusive, que quando eu estava para viajar, ela me deu um presentinho que foi uma almofada, uma caneta e um bloquinho. Ela disse, isso aqui é para você utilizar no avião. Nunca esqueci disso. Durante suas aulas, ela trazia muitos temas contemporâneos que eu considero imprescindíveis para os estudantes da área de saúde, especificamente para os estudantes de psicologia também, né, temas que muitas vezes a gente não discute em outros componentes curriculares. E além disso, ela era uma defensora incansável da extensão universitária, né? Então, se a gente for pensar que no tripé universitário a extensão é importante como possibilidade de legitimar esse conhecimento produzido academicamente. Então, a professora Edilene
teve um papel muitíssimo importante para o curso de psicologia. E a Edilene é uma pessoa que eu acho que deixou uma marca no curso que talvez muitos de vocês não conheçam mais, ou não tenham a conhecido, mas ela era uma pessoa que mobilizava muitos sentimentos. Você não conseguia não ter algum tipo de impressão forte sobre ela, e não era possível passar por ali sem de alguma forma levar um pouco dela com você pelo resto do curso. A professora Edilene era uma professora provocativa, instigante, então ela convocava a nós, docentes de psicologia, assim como os alunos, a pensar um pouco sobre nossas práticas. Embora ela não seja da área específica da psicologia, ela era da área de educação, mas era uma professora que instigava muito o curso de psicologia, quiçá o próprio instituto, né, e os demais cursos também, a pensar em suas práticas pedagógicas, a pensar em seus posicionamentos políticos. E eu acho que foi uma perda inestimável para esse instituto. É difícil falar, né, em nome de uma outra pessoa que infelizmente já não está mais aqui entre nós, mas acompanhando tudo, né, o pouco que eu acompanhei aí desse processo, né, principalmente porque eu fui coordenadora acadêmica de 2011 até fevereiro de 2015, a professora Edilene era uma eterna insatisfeita, né, sempre ela achava que a gente poderia fazer mais, isso tanto do ponto de vista pessoal, né, como amiga mesmo, e como profissional. Então eu acho que ela falaria que o curso está no caminho certo, mas que a gente ainda precisa melhorar. Esses capítulos não teriam sido escritos sem a indispensável contribuição dos professores substitutos, alguns deles, inclusive, egressos do curso. Eles que deram e continuam dando um pouco de si na continuidade dessa história. Também foi, e é importante, a participação e colaboração de outros escritores, sem os quais alguns capítulos não poderiam ter sido ou estar sendo escritos. Mas uma história precisa de personagens para ter sentido. Nesse caso, personagens que também contribuem na escrita, dando vida e fazendo parte das experiências marcantes que compõem tal enredo.